Boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Estamos aqui aproveitando essa rede social para trazer mais uma palavra vinda do coração de Deus para os nossos corações, para as nossas vidas. Então, que passemos momentos de vida, momentos de renovação, momentos de compreensão e aceitação da santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Que nós possamos receber a sabedoria, possamos receber a revelação, o discernimento, o entendimento espiritual, para que possamos absorver a palavra do Senhor e assim que ela possa fazer a sua grande, poderosa, maravilhosa, extraordinária obra em nosso coração, para que possamos ser filhos e filhas abençoados e também filhos e filhas que agradam, que alegram o coração do Pai. Toda terça-feira trazemos uma palavra de vida, uma palavra de orientação, uma palavra de reflexão, que é tão necessário, né, nesses dias que nós estamos vivendo. E também trazemos uma palavra para que cada um de nós possamos ter um maior entendimento, né, até que cheguemos à plenitude, mas um maior entendimento da palavra do Senhor, né, para que nós, assim como o apóstolo João disse, filhinhos, que ninguém vos engane. Então, nós não podemos ser enganados por ninguém. E o próprio apóstolo João disse, filhinho, não vos enganeis. Ou seja, nós podemos viver nos enganando, achando que estamos certos e não estamos, achando que estamos fazendo o que é correto e pode ser que não estamos, que não estejamos. Então, é necessário que nós conheçamos a palavra, por isso que a própria Bíblia diz, né? Conheçais e prossigais em conhecer a palavra, o Senhor, o nosso Deus, que é tão importante para que a nossa vida espiritual, né, ela seja cada vez melhor, maior e tenha a autenticidade tão importante que Deus quer para a minha e para a sua vida. Tá bom? Então, com esses esclarecimentos, né, nós queremos trazer uma palavra que está baseada na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Então, João diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Filhinhos, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, ou seja, diante do Pai. Quem é o advogado? Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é a propiciação, quer dizer, ele é o sacrifício, ele é a oferta. E não somente pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de todo o mundo. Ou seja, aqui, né, se confirma a própria palavra que Deus deu a João lá no Evangelho, Jesus falando, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Jesus
morreu, né, pelo mundo todo, por toda a criatura de Deus, desde a sua fundação até o último instante deste mundo. Jesus é o Salvador. E nisto, versículo 3, sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, falta com a verdade. É mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nela, tem-se verdadeiramente aperfeiçoado. E nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz, versículo 6, aquela que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Amém? Então que Deus nos abençoe, né, com a leitura de sua santa e gloriosa palavra. Lemos aqui 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Do verso 1 ao verso 6, de 1 João, capítulo 2. Bem, algumas considerações, né, nós temos que começar nesta humilde, nesta simples explanação da palavra do Senhor. Primeiro, outro dia eu vi um famoso, né? Ele estava falando a respeito, tem milhares de visualizações, não sei o que lá, e estava dizendo que o pecado não tira ninguém do céu. O pecado não tira ninguém do céu. Eu não sei o que ele quis dizer com isso, não entrei no mérito da questão e nem quis saber. Mas acho que foi uma falha muito grande. Talvez ele tenha lá na frente, tenha consertado, mas há certas coisas que não se devem falar e não se deve deixar escrito. Porque às vezes a pessoa lê aquele pequeno comentário e depois não vai lá, né, assistir 1 hora, 2 horas de pregação, de estudo da palavra, para poder tentar entender o que está escrito ali em uma pequena frase. Então, essas frases de até mesmo não sentido muito bom, ou de duplo sentido, ou alguma coisa assim, é preocupante. Nós temos que estar preocupados, né? Então, existe duas, porque a própria Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, né, que o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte. Depois nós vamos dar uma olhadinha lá. Mas primeiro, o apóstolo João está dizendo aqui, né? Filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Se porém pecardes, se porém alguém pecar, temos um advogado. Bem, aqui nós podemos ter uma definição do que viria a ser a minha vida espiritual. De como eu quero, de como eu posso viver a minha vida espiritual. Bem, eu tenho duas atitudes com relação ao pecado. Uma, pecar e pedir perdão, e a outra é não pecar para não pedir perdão. São essas duas atitudes. Mas o apóstolo João está dizendo, filhinho, não pequeis. Não pequeis. Ou seja, então,
a prioridade da minha vida com relação ao pecado é não pecar. Porque se eu não pecar, eu não vou pedir perdão. Eu não preciso pedir perdão, porque eu não pequei. Se eu tiver a consciência de que eu devo viver não pecando, então eu estarei preocupado com a minha vida espiritual. A minha vida espiritual, ela terá uma grande importância na minha vida. Por quê? Porque eu posso estar mais espiritual e menos carnal na medida que eu peco menos. Na medida que eu transgrido menos a palavra. Então, quanto mais eu observo a palavra, menos pecado eu cometo. E aí, quanto menos pecado eu cometo, menos arrependimento eu tenho, menos pedido de perdão eu tenho. E algo que não pode passar desapercebido para a minha vida, que está ligado diretamente a pecar e não pecar. Que é o fundamental. É o fundamental de todo o Evangelho para a minha vida, já que eu creio que é o quê? A santificação. A santificação. Então, quando eu me preocupo, quando eu me preocupo em não pecar, quando eu tomo cuidado para não pecar, o que eu estou fazendo? Eu estou dando grande importância ao meu relacionamento para com Deus. Eu estou dando grande importância para a minha vida espiritual. Então eu estou crescendo no espírito e eu estou diminuindo o poder da carne sobre a minha vida. Até porque ambos, espírito e carne, lutam entre si, né? E a própria Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, que viver na carne é inimizade contra Deus. Então, quando eu me preocupo, quando eu vivo, né, me preocupando em não pecar, automaticamente eu estou dando grande importância à presença de Deus, à comunhão com Deus na minha vida, né? Eu estou fazendo de tudo para quê? Para que haja, né, e permaneça a comunhão. Quando a Bíblia diz, né, não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em nós, em vós, em você, em mim, então, o que entristece o Espírito Santo de Deus que está dentro da minha vida? O que entristece? É exatamente eu não estar fazendo a vontade de Deus. Eu não estou permitindo ser dominado pela presença de Deus. Ou seja, estou fazendo algo, né, que está contrariando a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a minha vida? A sua palavra. Está tudo na palavra. Toda a vontade de Deus para a minha vida está na palavra. Se alguém vier trazer qualquer outro tipo de vontade para a minha vida que não esteja na palavra, nós não devemos aceitar. Nós não devemos aceitar. Né? Porque Deus permitiu que a sua palavra chegasse até nós, e ela é uma palavra que tem começo, meio e fim. Ela é uma palavra completa. Ela é uma palavra completa. Completa e eterna. Então nós não temos necessidade nenhuma, quer por palavra, quer por profecia, quer o que for, Está na palavra? Amém.
está além da palavra, não devemos aceitar. Né? Então, o pecar, né, e pedir perdão, é claro que existe, é claro que tem que ser aceito, né? Porque dificilmente uma pessoa não peca, dificilmente. Seja ele um pastor, uma pastora, seja ele um homem de Deus, uma mulher de Deus, seja ele ter cargo, não ter função nenhuma na igreja, não importa. Não importa. Ele peca e vai pecar. Ele peca e vai pecar. Mas a própria Bíblia diz que os servos de Deus não vivem pecando. Não vivem no pecado. Por quê? Porque eles têm como alvo a santificação. Eles têm como alvo a santificação. Então a santificação, ela tem um peso tão grande na nossa vida que nós vamos nos vigiando todo dia. Todo dia. Todo dia nós vamos zerando a nossa vida. Nos arrependendo e pedindo perdão. E aí nós vamos o quê? Cada vez mais virando, né, aquele vaso na mão do oleiro. O oleiro vai aperfeiçoando o vaso, né, até que ele seja um vaso de honra na casa do Senhor. Então, o nome do Senhor vai ser glorificado. Né? Então, o pecado, ele vai ser como se fosse uma exceção. Uma exceção. Né? Então, o apóstolo João está dizendo, filhinho, não pequeis. Quer dizer, não é para você viver pecando. Não é pelo fato de você poder pedir perdão que você tem que ficar pecando. Não é pelo fato que Jesus é amor, que Deus perdoa, que Deus isso, que Deus aquilo, que nós vamos fazer aquilo que contraria a vontade de Deus para a nossa vida. Até porque, mesmo no sentido humano, né, quando você ama uma pessoa, estou falando aqui no sentido humano, um exemplo, né? Quando você ama uma pessoa, a última coisa que você quer fazer com aquela pessoa é entristecer o coração dela. Não é verdade? Entristecer. Pelo contrário, quando você ama uma pessoa, né, você faz de tudo para agradar. Você faz de tudo para agradar. Você, como se diz, né? Aquele ditado, né? Você faz até das tripas do coração para agradar aquela pessoa, porque você a ama. Ela é sua amada, ela é seu amado, né? Então, a última coisa que você quer fazer, que você quer falar, que você é algo que possa entristecer aquele coração. Então, é assim que eu e você devemos viver, né? Vivendo para agradar ao Senhor. E quando a gente vive para agradar ao Senhor, alegrar o Espírito Santo que habita em nós, né? Então nós vamos fazer de tudo para não pecar. Para não pecar. Né? Aí a gente vai melhorando, como diz, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Nós vamos melhorando a nossa vida. Por isso que o Senhor disse, né? Repetiu lá no Apocalipse. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que adulterava, não faça mais. Aquele que praticava injustiça, não pratique mais. Ou seja, vai acertando.
vai colocando, né, como a própria Bíblia coloca, a tua vida em ordem. A gente vai colocando, como se diz, né, a gente vai aparando as arestas, né, e vai se tornando cada vez mais, né, aquela pessoa que Deus quer que eu e você sejamos. Filhos iluminados, filhos da luz, para honra, né, para honra e glória do nome do Senhor. Então, com isso, né, você vai colocando a sua vida em ordem, né? Com isso, você vai projetando aonde você quer chegar. Aonde você quer chegar, né? Então, você começa no Evangelho e não pode parar. O Evangelho é uma escada, né, que vai tocando até o céu, como a escada de Jacó, né? Vai tocando no céu. Então, cada dia, cada mês, cada ano que passa, você vai se tornando uma pessoa melhor. Você vai se aproximando mais do Senhor. E para se aproximar mais do Senhor, você tem que subir. Você tem que subir. Você tem que ir para o outro degrau. Você tem que querer subir. Você tem que querer manter, aumentar a sua comunhão com o Senhor. Amém? Para que o nome dele seja glorificado e para que nós tenhamos o benefício, né, de uma vida com Deus, uma vida com Jesus, aonde o Espírito Santo, né, esteja alegre, esteja feliz por estar dentro da nossa vida. Amém? Então, esse é um princípio básico pela qual eu e você devemos lutar para viver dessa forma, porque ele aponta, repito, né? Ele aponta novamente para a santificação, né? A santificação é exatamente aquele trabalho que se inicia na nossa vida depois da conversão, depois de passar pela cruz, aceitamos a propiciação, o sacrifício, a oferta de Jesus no meu lugar, no seu lugar, derramando o seu sangue para salvar a nossa vida. Então, ali começa o processo de santificação. Começa o processo de santificação. E que vai terminar até o último dia da nossa vida. Subindo, subindo, subindo. Como a própria Bíblia diz, não é? Crescendo, 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 até chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Que se fez advogado, né? Nos defende quando nós erramos, né? Quando nós erramos, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos arrepender. Depois do arrependimento, pedir perdão ao Senhor, né? Pedir perdão ao Senhor e pedir que o sangue de Jesus nos purifique daquele pecado, daquilo que nós cometemos e que não agradou ao Senhor, ou seja, foi contrário à palavra do Senhor. Então nós caímos em si, nos arrependemos, ou seja, consciência do pecado, arrependimento, pedido de perdão, lavatura do sangue e voltamos à comunhão com Deus. E temos quem nos defenda diante do Pai. Ou seja, nós temos um advogado para nos defender. Amém? Então, Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, né? Que comprou a nossa vida ali na cruz do Calvário. Agora, o Evangelho, ele traz
para mim e para você uma coisa muito importante, né? Que é o teste da verdade. O teste da verdade. Então, nós vamos ser testados. Até chegar na glória celestial, nós vamos ser testados. Testados de diversas formas e diversas maneiras, para ver se eu e você estamos cumprindo a determinação da palavra do Senhor para a minha e para a sua vida. Então João, ele está fazendo o teste aqui, para que eu e você possamos saber se estamos sendo enganados ou se estamos nos enganando. Todas as duas coisas são horríveis. Todas as duas coisas nos tiram da presença, né? E muitas das vezes, por conta disso, o espírito de religiosidade entra dentro da nossa vida. E achamos, porque somos da igreja, porque estamos na igreja, porque somos crentes há muitos anos, me converti quando era jovem, não sei o que lá, né? Achamos que isto nos proporciona algum direito. Que, na verdade, não. Na verdade, não. Né? Na verdade, não. A Bíblia diz que nós temos o privilégio de sermos feitos filhos de Deus por adoção. Esse é o nosso privilégio, né? Sermos feitos filhos de Deus. Então, Deus nos adotou em Cristo. Então, passamos de criatura de Deus para filhos de Deus, porque aceitamos a Jesus. Então, ao aceitar a Jesus, passamos a ser feitos filhos de Deus. Esse é o nosso privilégio. Agora, esse privilégio, ele traz as consequências naturais para que esse privilégio permaneça ou não na nossa vida, né? Ou seja, viver na verdade, viver de verdade o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o teste da verdade, porque é muito importante, né, que nós sejamos provados para ser o quê? Aprovados por Deus, né? É nas lutas e nas provas que a igreja é aprovada ou não, que eu sou aprovado ou não, que eu sou reprovado ou não, né? Então, Deus está, muitas das vezes, nos provando, né? Fazendo o teste da verdade. Então ele está dizendo, quem me conhece, quem diz que me pertence, quem diz que faz parte do meu povo, guarda os meus mandamentos. Isso é um teste. Isso é um teste da verdade. Então, por aqui, você vai saber se você é ou se você não é. Se você está ou se você não está guardando a verdade de Deus. Isso te dá a oportunidade de você olhar em volta, né? E olhar o reino de Deus, olhar a igreja, olhar aqueles que têm o poder da palavra, aqueles que ouvem. Você pode, através da palavra, através de humildemente, pedir, né, a orientação, a revelação de Deus, para que Deus mostre aonde está a verdade. Aonde está a verdade. Né? Para quê? Para que você não seja enganado, enganada, e para que você também não se engane. E a sua corrida, então, seja perfeita, seja correta.
orientada, ajudada pela presença do Espírito de Deus na sua vida, né? Através desse processo maravilhoso que é o processo da santificação. Então, quem conhece a Deus é aquela que guardam os seus mandamentos. Então, se alguém que você conhece, ou até você mesmo, e você diz, ou você ouve alguém dizer, eu sou de Deus, eu sigo a Jesus, mas quando você olha, quando você vê que você, aquela pessoa, está fazendo algo que a Bíblia não aprova, que a Bíblia não aceita, então aquela pessoa, o quê? Ela diz que conhece a Deus, mas não conhece. Porque se ela conhecesse a Deus, ela estaria guardando, seguindo, colocando em prática os seus mandamentos. Então essa é a prova. Começa a prova. Né? Então, nós vamos ser provados. Está lá, né? Está lá em Salmo 11. Salmo 11. Diz lá, né? Deus prova o justo, mas os ímpios que fazem e praticam a violência e o mal, Deus odeia. Então Deus prova o justo, para ver se ele está na verdade, praticando a verdade. Né? João diz aqui, aquela que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, é mentirosa. E nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus, nele tem-se verdadeiramente o quê? Vai se aperfeiçoando. Né? Vai se aperfeiçoando. Como a Bíblia diz, espírito aperfeiçoado. Deus vai aperfeiçoando o nosso espírito. Vai aperfeiçoando, vai convertendo a nossa alma, né? Que é o poder da nossa vontade, ao Senhor. Né? E o Senhor ainda diz, desta forma, conhecemos que estamos nele. Né? Ou seja, que nós estamos no Senhor. Então, quando você vê alguém que está fazendo a vontade de Deus na sua vida, seguindo a palavra de Deus na sua vida, significa que Deus está nele e que ele está em Deus. Amém? Quer dizer, é esse casamento perfeito, né? Perfeito. Então, Deus habita naquela pessoa, né? Deus habita naquela pessoa, com alegria, com gozo, né? Com satisfação de estar ali tendo um filho, né? Que cumpre, né? Que cumpre a sua vontade. Então, no versículo 6, ele pede outra prova, é outro teste da verdade, né? Aí diz no versículo 6, né? Aquele que diz que está nele, ou seja, aquele que diz que está em Deus, aquela que diz que está em Deus, também deve andar como ele andou. Também deve andar como ele andou. Ou seja,
né? É o teste da verdade. É a prova. É a prova, né? Jesus, lá no Atos dos Apóstolos, disse, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder e ser-me-eis minhas testemunhas. Então, esse revestimento de poder, pela presença do Espírito Santo com poder, né? Com poder, porque uma coisa é você receber o Espírito Santo quando você aceita Jesus. Isso é um outro assunto, nós vamos trazer também. Mas quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo. Você recebe o Espírito Santo. Então, toda pessoa que aceita Jesus tem o Espírito Santo? Tem. Tem. Agora, há uma presença do Espírito Santo diferente, que é com poder. Com poder. Foi o que Jesus disse, né? Foi o que Jesus disse. E ser-me-eis minhas testemunhas. Então, quando houver o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a porta de entrada para os dons espirituais. Mas isso é um outro... Isso eu vou trazer. Se Deus colocar no meu coração, nós vamos trazer essa palavra. Mas, para fechar aqui, né? Novamente, mais um teste, mais uma prova, né? Para que a gente possa se identificar e possa identificar todo o que está ao nosso redor, avaliando quem fala, quem está escutando, quem está formando, o que estão fazendo, né? Então, todo o reino de Deus, né? Todo o reino de Deus, ele pode ser passado por revista, por mim e por você, através da palavra, né? Como aqueles moradores lá de Bereia, né? Eles fizeram. Então, eles ouviram a pregação e depois eles foram para a palavra de Deus para ver se tudo que tinha sido falado, tudo que tinha sido pregado, estava ali de acordo. Eles foram conferir, né? Porque estamos vivendo dias difíceis, dias complicados, né? Aonde nós não sabemos, né? Exatamente quem é quem. Então nós temos que tomar todo o cuidado. A Bíblia diz, nem todo aquele, nem toda aquela que disser Senhor, 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 entrará no reino de Deus. Né? A própria palavra diz, Senhor, em teu nome eu fiz isso e fiz mais aquilo. Jesus vai responder para esse, nunca vos conheci. Ou seja, fizeram a sua obra, parecida com a obra de Jesus, mas não foram mandados, não tiveram a outorga, não tiveram, né, a concessão de Jesus para fazer o que fizeram. Então, né, lá todas as obras no final, elas terão que passar pelo fogo. Então, o testemunho é fundamental para que nós possamos identificar, né, aqueles que verdadeiramente são de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é o fato de uma pessoa botar aqui na testa Jesus, que ele é de Jesus. Não é o fato de estar cantando uma música gospel, né, uma música evangélica, que é de Jesus. Não é pelo fato de uma pessoa estar na igreja que é de Jesus. Não. Entende? Então, aquele que é de Jesus, aquela que é de Jesus, também deve andar como ele andou, como ele viveu, dando testemunho de Deus na sua vida. Nós somos testemunho de Cristo
aqui na face da terra. Né? Então, esse é o teste, essa é a prova. Né? Começa a prova, o teste da verdade, que nós temos que passar e sermos aprovados por Ele. Amém? Então, nós vamos ter muitas surpresas, né? Durante a nossa vida, né, espiritual. Já no tempo dos apóstolos, né, já havia uma preocupação muito grande, porque entraram, né, homens dentro da igreja, colocando falsas doutrinas, disseminando, né, falsas doutrinas, inimigos do Evangelho, né, que estavam ali para perturbar, para destruir a igreja que estava iniciando, né, começando ali, dando os primeiros passos. Então, já havia esse movimento. Né? Então, imagina hoje, né, 2000 anos depois. Né? Então, todo cuidado ainda é pouco para que eu e você possamos ter uma vida abençoada, uma vida plena, né? Uma vida verdadeira. Amém? Então, que a sua vida seja uma vida verdadeira. Que a sua vida seja uma vida transparente. Nas mãos do Senhor. Aleluia? Então, que Deus possa nos abençoar. Que Deus possa nos ajudar a sempre estar procurando de todas as formas não desagradar ao Senhor. Trabalhar sempre no Evangelho, viver o Evangelho, de segunda a domingo, de janeiro a dezembro, desde o primeiro instante até o último suspiro da nossa vida, de forma real, de forma verdadeira, né? Sabendo as nossas dificuldades, sabendo os nossos problemas, sabendo que nós não somos perfeitos, mas que temos que buscar cada dia melhorar, cada dia progredir, cada dia, né, crescer na graça, no conhecimento do Senhor, aumentando cada vez mais essa comunhão, essa intimidade, né, diminuindo o poder e a autoridade da carne sobre a nossa vida, né, para que sejamos amigos de Deus, e não inimigos de Deus, porque quem é de Jesus e é amigo do mundo é inimigo de Deus, entende? Não está fazendo a vontade do Senhor, né? Então não passa no teste da verdade, não passa na prova, entendeu? Então isso aqui são provas que Deus está dizendo para mim e para você. Então seja aprovado nessas provas, e Deus vai abençoar poderosamente a sua vida. Amém? Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então estou aqui com o meu azeite da unção, né? De palavra maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, pastor Felipe de Barro. Estou ungindo aqui minha testa, né, com um ato de fé, assim como se estivesse ungindo a testa de cada um de vocês, tá bom? Então estenda aqui a sua mão e vamos orar. Eterno Deus e Pai, louvado, bendito seja o teu santo nome. Senhor, nós não podemos ser enganados, nós não podemos nos enganar. Nós temos que viver a verdade. E a verdade é a tua palavra. Nós temos que andar de acordo com a tua palavra. Nós temos que andar como Jesus andou, de forma correta, vivendo a verdade, falando a verdade. Deus nos, a cada dia, fazendo com que a nossa vida, Senhor, diante de Ti, ela passe por esse processo
esse processo de santificação, cada vez pecando menos, cada vez errando menos, cada vez, Senhor, ó Deus, fazendo mais a tua vontade. Aleluia, vivendo com essa preocupação. Então, cada dia que passa, seremos mais santos, viveremos com mais luz, com mais alegria, com mais gozo, porque a presença do Espírito Santo não será sufocada, mas o Espírito Santo terá toda a liberdade de trabalhar na nossa vida e no nosso coração. Estenda as tuas mãos, Senhor, para curar o teu povo, teus filhos, de todo o poder do pecado. Aquele que está vivendo debaixo do pecado, seja liberto agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A autoridade do pecado sobre a tua vida é quebrada agora. Quebrada agora, em nome de Jesus. Talvez você, meu irmão, você, minha irmã, possa dizer, é difícil, eu não consigo. Não importa se você consegue ou não consegue. Importa que você queira. Se você quiser, o Senhor vai libertar você agora do poder e da autoridade do pecado. Porque o pecado gera a morte. Mas a presença de Jesus na tua vida é vida. Vida. Vida abundante. E é isso que eu e você precisamos nessa noite, de vida. Vida. Ter vida. Aleluia. E quanto mais vida, menos morte. Quanto mais vida, menos pecado. Quanto mais vida, mais luz e menos trevas na minha e na sua vida. Deus te abençoe agora com toda a sorte de bênção em Cristo Jesus e te liberte de todo o poder do mal. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus coloque homens e mulheres na sua vida para te abençoar. Que Deus afaste da sua vida todo homem, toda mulher que tentar te prejudicar. Que Deus feche a boca do leão mau. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que você tenha uma semana, um restante de semana abençoado. Que Deus possa fazer e continuar fazendo uma grande obra na sua vida. Aleluia. Que você vá, que você volte para a igreja, que você entregue a sua vida a Jesus, que você faça, da igreja o seu segundo lar, a sua segunda família, que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. Se alguém te fez alguma coisa, perdoa o seu irmão, perdoa a sua irmã, mas volte para a casa do Senhor, venha para a igreja, entrar na comunhão, para o sangue de Jesus poder te purificar de todo pecado, amém? E vamos caminhar juntos, gloriosamente, até a Jerusalém Celestial, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você é um valente, você é uma valente do Senhor, você deve levantar e brandir a sua espada, aleluia, a espada de poder que Deus colocou na tua mão para você lutar contra o mal, aleluia. Você precisa ter força, você precisa ter autoridade para chegar na sua casa, para chegar na sua vida, para chegar na sua família e dizer: aqui quem reina é Jesus, aqui quem reina é o Senhor, aleluia. Minha família vai se converter ao Senhor, vou lutar por isso, vou trabalhar por isso. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Amém? Então, porque Deus honra e dá honra aos seus valentes. Amém? E não há uma batalha sequer que os valentes do Senhor enfrentam sozinho. Mas sempre há uma companhia, a presença bendita do Espírito Santo de Deus para nos ajudar, para nos consolar e nos dar grandes vitórias. Amém?
Deus abençoe você, a paz do Senhor. E até terça-feira, se Deus assim nos permitir. Então, se você quiser e puder, né, você entra lá, dá o seu like, né, se inscreve no canal, passe depois desse vídeo, né, para outras pessoas, para as pessoas da sua família, dos seus contatos, né? Tudo para que o nome do Senhor seja glorificado, tá bom? E outras pessoas também possam ter a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Às vezes nós falamos aqui, é uma pregação simples, né? Uma pregação simples, mas outro dia o irmão estava falando comigo, pastor, olha, essa mensagem eu mando, o senhor termina aqui, eu mando logo depois, eu mando para os Estados Unidos. Mando para os Estados Unidos para o meu irmão ouvir. Então a gente não tem ideia do alcance, né? Do alcance de uma rede social e do que você pode fazer para pregar o Evangelho através da palavra do Senhor. Amém? Daqui a pouco também vai estar essa mensagem no canal da igreja do YouTube, no YouTube. É IBNFC, quer dizer, ponto oficial. IBNFC ponto oficial. Igreja Batista Nova Filadélfia Colégio ponto oficial. Tá bom? Então Deus abençoe você, a paz do Senhor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti. Que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, a paz do Senhor. Glória a Deus. Eu e minha amada aqui, tá vendo?